Olá, amigo e amiga, muito bom dia. Eleições municipais se aproximando e você já conhece bem as propostas dos candidatos que disputam a prefeitura do seu município? A escolha de quem vai ocupar a cadeira de prefeito ou prefeita é um momento muito importante para você, cidadão, cidadã. Nós do TN convidamos os candidatos para que eles apresentem suas propostas, expliquem suas prioridades e você vai escolher com quem melhor se identifica. E a sua participação nessa sabatina é fundamental. E hoje quem abre a sabatina com os candidatos a prefeito da Serra é o professor Roberto Carlos, do PT, que tem como vice Cida Alves, do PCdoB. Candidato, bom dia para o senhor. Bom dia, Jorge. Bom dia, telespectadores. Bom, a partir de agora, o tempo do senhor já está na tela, são 20 minutos de entrevista. Vamos começando falando de moradia. De acordo com os dados do Instituto Jones, nesse mês, o déficit habitacional da Serra é maior do estado, né? Os dados foram divulgados agora, mas é uma série histórica. Um índice de 17,12% para famílias no Cade Único. A maioria pagando aluguel, a maioria, e tem também habitação precária. Levando em consideração o direito à moradia, que é garantido pela Constituição, e a propriedade cumpre a sua função social, que medidas podem ser adotadas para que essas famílias tenham esse direito? Bom, obrigado pela pergunta, Jorge. Jorge, um dos grandes trunfos da nossa candidatura é que nós somos o candidato do presidente Lula. E isso faz com que a gente replique as políticas públicas do governo federal na nossa cidade. E todos nós sabemos que nós temos um programa habitacional muito exitoso, que é o Minha Casa Minha Vida. E não tenha dúvida que nós, em parceria com o presidente Lula, nós vamos fazer as residências, as casas necessárias. Não sei se a gente consegue, em 4 anos, fechar esse déficit, mas com certeza nós vamos ampliar muito. Nós só temos uma questão que a gente gostaria de pontuar. O ideal, a gente tem essa experiência na Serra, é que as casas, as unidades residenciais sejam feitas no próprio bairro, na própria localidade, no próprio território em que as pessoas se encontram. Porque já foi tentado algumas propostas de Minha Casa Minha Vida, fora em que pessoas e grupos rivais, às vezes, se colocaram dentro do mesmo empreendimento e não foi fácil para controlar. Hoje, graças a Deus, está mais controlado. Então, a nossa diferença do Minha Casa Minha Vida vai ser que a gente vai tentar fazer no próprio território com o apoio do governo federal. Vamos falar de violência contra as crianças e adolescentes. Sim. A violência sexual aqui no estado é um dado crescente, o Instituto Jones mostra isso. Dos 10 aos 14 anos, em 2021, foram dos 393 casos, em 2022, 668 casos. Casos de violência contra crianças de 1 a 9 anos também cresce. E o Fórum de Segurança Pública diz que de 1 a 13 anos, né, as crianças e adolescentes dessa violência, 90% dos agressores estão dentro de casa. A gente sabe que o papel do Conselho Tutelar é importante, mas que medidas o senhor pretende implementar para dar segurança às crianças e adolescentes? Perfeito. Eu sou professor do ensino fundamental. Fui durante minha vida toda professor de ensino médio e hoje eu estou no ensino médio e no ensino fundamental. E se tem um local onde a gente detecta essa violência, não tenha dúvida, é na escola. Eu mesmo já tive a oportunidade de ter esse tipo de experiência negativa. E o que a gente faz? A gente comunica a direção da escola comunica com o Conselho Tutelar e aciona a rede de proteção. Então, qual é a nossa proposta sobre isso? Primeiro, a gente tem um compromisso com a primeira infância. Segundo, a gente vai combater a violência contra a criança, principalmente com a formação dos profissionais da educação, para estarem atentos, porque às vezes essa criança ela é molestada ou é agredida com o silêncio dos pais. Não estou generalizando, mas é isso que acontece. Então a escola terá sim esta responsabilidade de detectar e ligar o sinal de alerta. E o sinal de alerta é o Conselho Tutelar e depois as medidas que serão tomadas, principalmente na área da proteção social. Falando em educação, o senhor diz em seu plano de governo que pretende incentivar métodos de ensino inovadores que promovam o pensamento crítico, a criatividade e a aprendizagem personalizada. De que forma isso será feito? Perfeito. Nós sabemos que a educação brasileira
cresceu muito a taxa de matrícula. Esse foi um avanço que o Brasil teve nos últimos 20, 30 anos. Hoje nós temos quase 98% das crianças na escola. Hoje, qual é a grande questão na educação brasileira? Nós precisamos nos adequar a esse novo mundo, a essa nova economia e esse avanço tecnológico. Então, as escolas têm que estar preparadas para isso. Nós vamos preparar as escolas da Serra para que os nossos estudantes, para que os nossos educadores tenham formação continuada e os nossos estudantes estejam preparados para esse novo desafio. Não é possível hoje falar em educação sem falar em inteligência artificial, que está ceifando empregos. E como que as nossas crianças, os nossos adolescentes vão se preparar para esse mundo que pode ser que tenha menos emprego ou não, dependendo de como nós vamos encarar. Como que nós vamos preparar os nossos estudantes, as nossas crianças, para disputar com chineses, tailandeses, indonésios, vietnamitas, que são economias emergentes que estão crescendo de forma vertiginosa e com tecnologia. Então, o nosso plano de governo contou com a colaboração de técnicos do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e de pessoas também da área de tecnologia. É importante falar para o telespectador que quando a gente faz um plano de governo, a gente não faz uma pesquisa no Google, a gente faz a partir das experiências das pessoas que nos circundam e da história e a trajetória pessoal e do partido. Então, essas pessoas que nos ajudaram a escrever o plano de governo são essas mesmas pessoas que vão nos ajudar a pilotar a educação na nossa cidade. Vamos falar de saúde. O senhor diz que vai implementar programas abrangentes de rastreamento para detectar precocemente condições de saúde, juntamente com campanhas de vacinação para prevenir surtos de doenças infecciosas. De que forma isso será feito? Porque a gente vê que é difícil, né, para o cidadão até conseguir uma consulta com um especialista. Né? Como é que vai funcionar essa questão do rastreamento para detectar essas condições de saúde precocemente? Perfeito. Primeiro você toca no ponto que é hoje um principal gargalo na cidade e na Serra em particular, que é a questão das especialidades. Então, em relação às especialidades, nós vamos aderir o programa do governo federal Mais Especialista para ampliar a oferta de especialidade, que é o que a cidade e que a população da Serra tem clamado. Em relação a essa rastreabilidade, é dotar de equipamentos tecnológicos, hoje já tem tablet, mas ampliar e capacitar os nossos agentes municipais de saúde para que eles no próprio território possam fazer esse diagnóstico, para que a gente possa focar na prevenção e não na doença. Eu gosto muito da frase de um médico famoso que diz o seguinte: o nosso sistema de saúde, ele é muito focado na doença e não na prevenção. Então, quando a gente coloca isso no plano de governo, é para efetivamente dizer que nós vamos preparar as nossas unidades de saúde, nossas UPAs, para estar preparada para atender o nosso cidadão, mas nós vamos focar muito na prevenção. E, evidentemente, que a prevenção, além de rastreabilidade, prevê lazer, cultura, esporte, porque a saúde não é uma coisa específica da Secretaria Municipal de Saúde. Ela é integrada, é uma saúde integral que passa também pela atividade física, inclusive pela sua alimentação. O senhor fala também de ampliação do programa de saúde bucal, né? Isso. Porque com todo especialista que você conversa, e é muito comum, né, um senso comum que as pessoas falam, a saúde começa pela boca. E é verdade. E nós vamos fortalecer isso. Por quê? Porque, às vezes, no próprio desempenho escolar, quando nossos alunos têm um foco de infecção dentária, isso compromete o aprendizado. Recentemente, eu gosto muito de futebol. Recentemente eu estava ouvindo uma entrevista de um jogador de futebol famoso que ele tinha recorrentes contusões. Recorrentes. E o médico detectou várias coisas e nada. Como que eles diagnosticaram aquela contusão? Quando eles perceberam que ele estava com uma infecção dentária. Então, isso significa que, mesmo um jogador de alta performance, no grande clube, ele sofreu um problema que afetou a atividade profissional dele por conta da saúde bucal dele. Candidato, a gente tem uma pergunta do nosso colunista de política, o Eduardo Maia. Vamos ouvir, por favor. Bom dia, George. Bom dia, professor Roberto Carlos. É um prazer tê-lo aqui conosco. Professor, nós queríamos saber por que o PT, por que o senhor decidiram lançar candidatura majoritária aí do Partido dos Trabalhadores, mesmo sabendo que, historicamente, a Serra não costuma eleger prefeitos do PT e até mesmo vereadores. De acordo com as últimas eleições, o PT não tem tido bons resultados à Câmara de Vereadores. E também porque o PT decidiu não apoiar o projeto do candidato
candidato que tem como missão suceder o atual prefeito Sérgio Vidigal. É um candidato do PDT, está aí no mesmo espectro político do PT. A Federação Rede Pessoal, por exemplo, apoia esse candidato. Então a gente gostaria de saber por que decidiram colocar o nome do senhor e não apoiar a candidatura desse candidato. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Eduardo, o PT teve grandes vereadores na Câmara da Serra. Eu não vou advogar em causa própria, mas nós tivemos a Lourenço Arriani, nós tivemos a Brice Bragato, o Bento Adeodato, todos vereadores que marcaram a história daquela Câmara Municipal. Outra coisa, Eduardo, é que o PT ajudou a cidade nos últimos anos. Nesses últimos 28 anos do PDT e PSB no governo, nós tivemos, nesse período, mais de 20 secretários filiados ao Partido dos Trabalhadores. E segundo, eu respeito o candidato do atual prefeito, mas se você for fazer na cidade um histórico de serviço prestado do candidato do prefeito e do professor Roberto Carlos, você vai ver que eu tenho muito mais serviço prestado. O Partido dos Trabalhadores tomou uma decisão de ter candidatura própria, porque eu sempre defendi candidatura própria. Eu acho que os partidos eles precisam disputar a eleição. A Serra tem mais de 200 mil eleitores e a Serra tem segundo turno. Então, os partidos existem para disputar o poder e colocar em prática aquilo que eles acham que é melhor para a cidade. E o Partido dos Trabalhadores acertou em ter candidatura e nós temos uma candidatura e temos 30 dias para mostrar para a cidade que temos o melhor projeto. Vamos falar de segurança, candidato? De acordo com os dados da CESP, de 2021 a 2024, até julho, foram 458 homicídios dolosos na Serra. Fica em segundo lugar em números absolutos em relação ao Estado. O Atlas da Violência de 2024, com dados de 2022, diz que os homicídios registrados e os ocultos também coloca a Serra como a segunda mais violenta para a taxa de cada 100 mil habitantes, só perde para Cariacica. Qual é a solução para essa realidade? Boa pergunta, Jorge. E, Jorge, você vai lembrar que quando eu fui vereador, a Serra liderou o ranking de homicídio no país. Hoje ela não está nem entre as 100 cidades mais violentas do Brasil, mas ela chegou a ser a primeira cidade em taxa de homicídio do país. Um ranking muito ruim para a gente. Muitas ações foram desenvolvidas na cidade, tanto para a Câmara como o Executivo e também os parceiros, o governo federal. E como combater a violência? Não tem jeito, é em duas frentes. Na prevenção e na repressão qualificada. Na prevenção, nós acreditamos muito na educação em tempo integral, nós acreditamos muito nas atividades culturais e esportivas desenvolvidas nas diversas praças que tem na nossa cidade, ou seja, nós acreditamos muito que o nosso plano de governo dá conta de solucionar a prevenção. Agora, na repressão, quando eu falo repressão, não é contratar policiais Rambo, não. Não, nós vamos ampliar a Guarda Municipal, mas nós vamos dotar a Guarda Municipal de toda a tecnologia necessária para que ela possa, junto com as forças policiais, ajudar a reduzir a taxa de homicídio na nossa cidade. Vou frisar o que eu estou dizendo. Eu acredito muito nas forças policiais e nas forças de segurança, desde que os profissionais da segurança pública sejam dotados de formação continuada e de respeito ao cidadão. Não vai ter espaço na nossa gestão para policial ou guarda municipal agressor. Por quê? Porque esse não é o papel da polícia. O papel da polícia não é dar tapa na cara do cidadão. Se a pessoa cometeu algum delito, ela tem que ser detida e ir para a barra da justiça. Nós não queremos justiceiro na Guarda Municipal. Nós queremos profissionais, como tem lá, sérios, comprometidos com a cidade, comprometidos com a população da cidade. Bom, no tópico de comunicação democrática, o senhor diz que uma das estratégias é combater a desinformação e as fake news. Que estrutura o senhor pretende utilizar nessa empreitada? E como prefeito, quais são as ações que serão feitas, na prática? Como é que a população vai ser informada sobre a verdade? Perfeito. Difícil essa pergunta, inclusive filosófica, né? Porque a gente poderia perguntar o que é a verdade. Mas eu aceito essa pergunta que a gente colocou no nosso plano de governo e vai ser uma prioridade, porque você teve a oportunidade, Jorge, de perceber o que aconteceu no período da pandemia.
No período da pandemia, muitas pessoas desacreditaram na utilização de máscaras, muitas pessoas desacreditaram no distanciamento social, muitas pessoas desacreditaram na eficácia da vacinação. E o que aconteceu com o nosso país? Nós tivemos mais de 700 mil vidas ceifadas porque não teve um líder para liderar aquele processo que foi uma das maiores pandemias dos últimos 100 anos do país. Então, o combate ao fake news, ela se dará na escola, ela se dará através da política de comunicação da prefeitura, com seus diversos canais nas redes sociais e também no seu site, porque é fundamental. Hoje, fake news mata. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas de opinião do senhor, a favor ou contra, o senhor fica à vontade. Perfeito. O aborto. O prefeito da Serra não se mete nessa questão. É uma questão que está no Congresso Nacional e que já está definida em lei no nosso país há mais de 40 anos. Eu defendo o que está na lei. Liberação da maconha. Eu sou contra. Meu filho, eu só tenho um filho de 14 anos e eu educo ele para que ele não utilize drogas ilícitas. Por que ilícitas? Porque eu mesmo tomo uma cervejinha. Então, se eu falar, o cara não vai tomar droga, não pode, considerar o álcool é considerado uma droga, não é isso? Então, assim, meu filho está orientado a não usar drogas ilícitas. E até fazer 18 anos também não tomar nem as drogas lícitas, que é a cervejinha que eu gosto. Qual o local da Serra que o senhor acha que precisa de um reforço urgente na segurança hoje em dia? Olha, eu digo para você que a Serra, eu não gosto de estigmatizar bairros. A Serra é um lugar fantástico, de uma população fantástica, com todos os problemas da cidade, com mais de 550 mil habitantes. Na nossa gestão, nós vamos fortalecer a segurança de acordo com os números e os indicadores, que as polícias chamam de pontos quentes. Nesses locais, nós vamos fortalecer, junto com a Polícia Militar, o policiamento. Mas eu não gostaria de usar o nome de bairro para não estigmatizar nenhum tipo de bairro. Vamos falar de orçamento participativo. Vamos. O senhor afirma que vai fazer uma estruturação no orçamento participativo. Muitas vezes o que a gente vê aqui, de reclamação até mesmo de telespectadores, é que o orçamento participativo limita algumas obras do bairro. E depois o agente municipal ele diz assim, não foi aprovado no orçamento participativo, por isso que não foi feito. Perfeito. Como é que o senhor vê essa responsabilidade do prefeito em saber o que é prioridade para o município? Perfeito. Eu, quando fui vereador, eu debati muito o orçamento participativo, inclusive fiz uma grande audiência pública com as lideranças comunitárias. Nós temos que remodelar o orçamento participativo, por quê? Porque ele deixa realmente algumas lacunas. Porque às vezes o que é prioridade, e aí uma outra coisa que é fundamental, Jorge, às vezes o orçamento participativo é decidido numa assembleia de 200 pessoas, num bairro que tem mais de 10 mil moradores. Às vezes as pessoas não estão participando efetivamente. Isso significa o quê? Que 200 pessoas definiram por obras prioritárias por 10 mil. Aí você vai falar assim, mas isso é a democracia. Não. A democracia pressupõe você ter o maior número de pessoas participando. Então, quando a gente fala que vai remodelar, a gente vai introduzir a nova tecnologia, principalmente as redes sociais, para que as pessoas, para que o cidadão, de repente, não precisa nem ir para uma assembleia, mas que ele vote naquilo que ele acha prioritário. Nós vamos expandir, então, a possibilidade do cidadão definir as obras prioritárias. E, claro, obras prioritárias do bairro, definidas nos bairros. Agora, a cidade da Serra, ela tem um plano de mobilidade e ela tem um planejamento. Nós vamos seguir esse planejamento. Rapidamente, no plano do senhor, o senhor traz alguns pontos para ampliação da receita, alocação eficiente dos recursos. Que propostas de captações de receita são essas? Principalmente através de recursos de fundo perdido do Banco Mundial, do governo federal, buscando emendas parlamentares, e hoje as emendas parlamentares são muito robustas, né? Inclusive está sendo tema de discussão no STF, então nós vamos conversar com a bancada federal, nós temos o senador Fabiano Contarato, nós temos o deputado federal Helder Salomão e Jaqueline, a Jaque Rocha, que são deputados da bancada federal do Partido dos Trabalhadores, que têm condições de ajudar com emendas parlamentares. Nós vamos buscar recursos e nós vamos ter muito respeito ao orçamento e aos gastos públicos. A minha trajetória, inclusive eu fui primeiro secretário na Assembleia Legislativa, na mesa diretora, e quem me conhece sabe, eu sei fazer conta. Não adianta você querer colocar todas as expectativas no orçamento que não cabe. Então você tem que estabelecer prioridades e, obviamente, você tem que buscar recursos para somar no nosso orçamento. Candidato, agora o senhor tem o tempo restante aí para falar diretamente para os nossos telespectadores. Eu queria
Primeiro, agradecer, Jorge, a você e a Rede Tribuna por essa oportunidade e parabenizá-lo. Né? Parabenizá-lo por quê? Porque esse é o papel da democracia. Esse é um momento em que as pessoas vão estar debatendo a cidade, os problemas da cidade, e as nossas televisões, elas cumprem um papel fundamental. Para você, morador da Serra, o jogo começou agora. O que estava acontecendo antes disso era apenas um aquecimento. Começou essa semana o programa de rádio e televisão. Na Serra não tem TV, mas tem rádio. E é a partir de agora que vocês vão ter contato com as candidaturas. Você vai ver que a cidade ela vai ficar muito inundada de material, de gente, de trio elétrico. A nossa campanha ela vai ser modesta, digna, mas ela vai chegar no seu bairro. E nós não vamos prometer nada que nós não temos condições de cumprir. A minha trajetória é uma trajetória de muita responsabilidade com o dinheiro público. E eu quero dizer para você, morador da Serra, eu tenho um compromisso. Eu vou melhorar a educação na nossa cidade. Você que tem seu filho, seu neto, seu sobrinho, na rede municipal, nós vamos fazer educação em tempo integral. E nós vamos valorizar os profissionais da educação, da formação continuada e preparar as nossas crianças para o futuro que já chegou. Em relação à saúde, o compromisso também, junto com o governo Lula, é melhorar a saúde na nossa cidade. Agradeço a todos os telespectadores e um grande abraço. Ok, candidato, obrigado. Olha, e amanhã o entrevistado será o Everson Meirelles, do PDT. A sabatina ao vivo com os candidatos a prefeito da Serra começa pontualmente às 11h15 e nós esperamos você. TN1 volta já já.